Jerusalém é centrada em torno de 3 vales e montanhas. As montanhas são Monte Moriá, às vezes chamado de Montanha Oriental, a Montanha Ocidental, às vezes chamada Monte Sião, e o Monte das Oliveiras. Dessas 3 montanhas, o Monte Moriá foi escolhido como o melhor local para construir uma cidade. Embora a oeste, a montanha é muito maior e menos íngreme. O Monte Moriá foi escolhido porque tinha um elemento único e necessário para a cidade para sobreviver neste clima seco: água. A água não tem preço no deserto. E em Gigon, riacho vivificante que corria debaixo do Monte Moriá, havia algo muito especial. Com uma fonte de fluxo contínuo de água e proteção na forma de colinas, o Monte Moriá foi estabelecido como o melhor local para os primeiros assentamentos humanos nesta área. Além das montanhas, os vales também cercam a cidade, que são bacias secas de rios que podem virar periodicamente em cursos de água durante chuvas fortes. E assim, a leste temos o Vale de Cedron, no meio o Vale de Tiriopiano, às vezes chamado de Central, e por último, a oeste, o Vale de Rinom. Quando olhamos para a forma de todos aqueles 3 vales, pessoas que sabem hebraico podem ligeiramente associar com a letra hebraica canela, quando eles olham para a forma. A história de Jerusalém na Bíblia começa com Abraão e Melquisedeque. Abraão conheceu Melquisedeque, rei de Salém, depois de uma vitória militar sobre o rei de Elão, mencionado em Gênesis 14. Durante as escavações na cidade de Davi, os arqueólogos não encontraram o período em que Salém era uma cidade. Salém é frequentemente interpretada como a cidade de paz, e, portanto, não eram necessários muros. Abraão retorna a Salém mais tarde em sua vida. Em Gênesis 22, versículo 2, nós lemos: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E então, em Gênesis 22, do versículo 4 ao 5, nós lemos: Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Deus diz a Abraão que o sacrifício acontecerá em uma montanha, que será mostrada a ele. Abraão sabia solene, porque em Gênesis 14, Abraão conheceu Melquisedeque, que é o rei de Salém. Lemos também que o local escolhido por Deus estava em uma montanha. Abraão teve que olhar para cima para ver. Nos tempos antigos, os locais de culto eram construídos no topo das montanhas. Acima de Salém estava o Monte Moriá, onde o futuro templo judaico ficaria de pé. Lemos que Abraão deixa seus servos com um burro, provavelmente nas proximidades da cidade de Salém. Depois de uma longa jornada, os servos provavelmente ficaram em Salém e deram água para o seu burro. A história termina com Deus fornecendo um carneiro para o sacrifício, e a vida de Isaque é estimulada. Voltamos ao Monte Moriá. Na Bíblia, nos tempos da conquista judaica da Terra Santa, Jerusalém neste momento não é mais Salém, mas é chamada de Jebus, lugar em que vive o povo cananeu. A colina oriental foi novamente escolhida como lugar perfeito para se estabelecer por causa da gigantesca nascente. Água no deserto é um verdadeiro milagre e uma fonte de vida. Os povos antigos sabiam disso muito bem,
e construíram muros e torres enormes, que se estendiam descendo a colina, para proteger a própria fonte da nascente. No topo da cidade, os jebuseus construíram a cidadela de Sião, sustentada por uma pirâmide de tijolos. Hoje sabemos que isso é verdade, porque enormes pedras foram encontradas e dão testemunho da enorme torre que protegia a nascente. Ainda hoje, a fonte gigantesca continua jorrando água debaixo das rochas. Esta é uma das provas que mostram onde a cidade de Davi estava localizada. Ao redor da fonte foram encontradas fundações de edifícios que continuaram a funcionar durante todo o reinado de Davi e até sua destruição em 586 pelo Império Babilônico. A Jerusalém cananeia tinha um local sagrado, acima dos muros da cidade, em que eles adoravam na área do Monte do Templo, que mais tarde se tornou o mais sagrado lugar para os judeus, e o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos. Depois de 7 anos de reinado em Hebrom, o rei Davi aceita o desafio de que selará seu nome como o governante mais famoso de Israel na história. Para fazer isso, ele deve conquistar a cidade de Jebus, que não pertence à tribo de Israel. O problema é que muitos exércitos já tentaram capturar esta fortaleza, mas as muralhas enormes e a localização elevada fez a cidade parecer invencível. Davi sabia que os métodos tradicionais de luta não fariam milagres aqui. Muitos exércitos tentaram, e ainda assim não capturaram a fortaleza. Como então Davi, com seu pequeno exército, conquistou a cidade? Talvez a dica esteja em uma das palavras que a Bíblia usa. Em 2 Samuel 5, verso 8, lemos: Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. A palavra-chave do texto é apenas Zenor, que aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, e significa túnel, canal ou tubo. Quando Davi vê as poderosas muralhas, ele sabe que capturar a cidade irá requerer uma tática especial. Talvez, obtendo informações de seus espiões, Davi descobre uma passagem secreta para a cidade que sai de um dos túneis de água. Joabe se voluntaria para esta perigosa missão e decide invadir a cidade, usando uma das entradas no pé da montanha. Hoje, os mesmos túneis são usados por milhões de turistas que visitam a cidade de Davi. O mais famoso é o chamado Túnel de Ezequias, construído no reinado de Ezequias. O texto bíblico mostra que a complicada tática teve sucesso. A Europa entra na cidade e provavelmente abre os portões da cidade, resultando em uma grande vitória para Davi. Davi constrói um palácio para si mesmo no lugar da fortaleza de Sião e paredes de proteção adicionais. Hoje, no local do palácio, no chamado Milo, os arqueólogos encontraram fragmentos de colunas da época de Davi e as fundações robustas de um grande edifício, onde o palácio estava situado em uma colina, de onde Davi podia observar seus súditos, incluindo uma mulher chamada Batseba. Depois de trazer a Arca da Aliança, Davi quer construir um templo para Deus, mas seu passado guerreiro o desqualifica, e construir uma casa para Deus deve esperar por seu filho, Salomão. No entanto, independente de como o local do templo foi comprado da Araruna Jebusita, onde é construído um altar para Deus, Davi conquistou Jerusalém e a tornou a capital,
de todas as tribos de Israel. Mas foi no tempo de Salomão que Jerusalém adquiriu o status de uma cidade perfeita. O nome de Salomão vem da palavra hebraica shalom, que significa paz e plenitude. Na maioria das vezes, os estudiosos da Bíblia retratam Salomão como a figura que construiu o templo para o Deus de Israel. Mas o templo é apenas uma coroa na cabeça de um dos grandes projetos de construção que mostraram a glória e a sabedoria deste lendário rei. A população na Jerusalém dos dias de Salomão e a área dobraram. Durante seu reinado, Salomão construiu a floresta do Líbano, o salão das colunas, a sala do trono, o palácio real, o tribunal e, claro, o lendário templo. Aqui está uma descrição do magnífico trono de Salomão. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo atrás, e havia estais de cada lado do lugar do assento. E 2 leões ficavam ao lado dos estais, e 12 leões ficavam ali de um lado e do outro sobre os 6 degraus. Não havia nada parecido, feito em nenhum reino. Infelizmente, após a morte de Salomão, o rei Roboão não assumiu o legado de seu pai. Roboão quase instantaneamente destruiu o que seu pai havia trabalhado em sua vida. Roboão foi imprudente e começou a ouvir amigos de sua juventude, em vez dos conselheiros que Salomão deixou para sua orientação. Roboão rapidamente taxou as tribos do norte de Israel tão pesadamente que elas se rebelaram e se separaram de Judá, escolhendo Jeroboão como seu novo rei. O reino foi dividido em Israel e Judá, tendo suas próprias capitais de reis e centros de adoração. A capital de Judá, Jerusalém, gradualmente começou a perder sua importância internacionalmente e teve muitos reis que levaram o povo judeu à idolatria. Certamente, a queda de Judá seria muito mais rápida se não fosse pelos bons reis, que lutaram pela restauração da adoração pura. Um desses reis foi Ezequias, filho de Acás, e o 13º rei de Judá. Ele é considerado um rei muito justo, tanto no livro dos reis, quanto no livro das crônicas. Por causa do espaço limitado, na cidade de Davi, as pessoas começaram a se estabelecer fora dos muros da cidade. A população de Jerusalém cresceu e as pessoas precisavam de um novo espaço para construir suas casas. Rapidamente, novas casas começaram a surgir na colina ocidental, especialmente após a destruição do Reino do Norte pela Assíria. Refugiados fugiram para viver em Jerusalém. Ezequias, entendendo a necessidade de proteger as pessoas do perigo dos invasores, constrói um enorme muro de 7 metros de largura ao redor do novo bairro. O que é surpreendente é que hoje você pode ver as partes descobertas deste muro em Jerusalém. Outro importante projeto de construção de Ezequias foi a criação do tanque de Siloé, que fornece água para a crescente população de Jerusalém. A piscina de Siloé se tornou muito importante na tradição judaica e também é visível na descrição do Novo Testamento, do ministério de Jesus. Na Bíblia, lemos muito sobre a criação deste reservatório de água. Este projeto foi possível graças à criação de um novo túnel de água que direcionaria a água da fonte de Gigon para o tanque de Siloé. Quando a invasão assíria estava se aproximando de Jerusalém, Ezequias e seus generais do exército decidiram que era necessário bloquear a água que saía da cidade de Davi. Como lemos em 2 Crônica, capítulo 2,
versículo 30. Foi Ezequias quem bloqueou a saída superior das águas do Giom e as direcionou para o lado oeste da cidade de Davi. O antigo túnel cananeu foi bloqueado e a água parou de fluir para os jardins do rei. Ezequias desviou a água da fonte para um novo túnel subterrâneo que foi escavado no coração da montanha. 2 grupos de pedreiros trabalharam, um em direção ao outro de ambos os lados, e se encontraram no meio do túnel. A evidência deste antigo milagre da engenharia foi encontrada dentro do túnel. Na inscrição de Siloé hoje, você pode ver uma cópia da inscrição dentro do antigo túnel de Ezequias. Os novos muros e túneis aumentaram a proteção de Jerusalém, mas não foi o suficiente para parar a Assíria. A Assíria não era apenas mais um inimigo de Judá. No final do século 8, a Assíria se tornou o primeiro verdadeiro império. A Assíria herdou a cultura, a ciência e a religião que se desenvolveram no Império Babilônico, mas melhoraram a arte militar. Eles eram uma força a qual ninguém podia resistir. A Assíria conquistou o reino do norte de Israel, destruindo suas cidades e deportando as 10 tribos de Israel para terras estrangeiras. Agora, essa força imparável estava indo em direção a Judá, para completar a destruição do reino judaico que vivia nos tempos de Ezequias. O povo de Jerusalém tinha que estar aterrorizado com a notícia de que a Assíria estava indo em direção a Jerusalém. Em marcha triunfal, o exército de Senaqueribe destruiu 46 cidades fortificadas e se aproximou da grande cidade de Laquis. A brutalidade do exército assírio contra o povo de Laquis talvez tenha chegado aos cidadãos de Jerusalém. O que eles ouviriam? Nada agradável, talvez. Histórias de assassinato em massa, histórias de corte de membros, narizes e orelhas de seus cativos, histórias de pessoas sendo esfoladas vivas, decapitadas, esticadas em máquinas de tortura e de corpos mutilados de pessoas empalados em estacas. O destino de Laquis foi realmente muito trágico. O rei Senaqueribe está tão orgulhoso de sua demolição em Lachish que ele ordena um relevo de 12 metros de comprimento, descrevendo todos os horrores da batalha e colocando-o em seu palácio em Nínive. Podemos apenas imaginar o horror do povo de Jerusalém, que deve ter pensado que eles são os próximos. O próprio evento do cerco de Jerusalém está bem registrado na Bíblia. O exército da Assíria está do lado de fora dos muros de Jerusalém, ameaça Ezequias, zomba do Deus de Israel e avisa o povo de sua morte dolorosa. Exército de Jerusalém, seus muros não são muito para a máquina de guerra que conquistou cidades como esta. Parece não haver esperança e não há lugar para escapar. Ezequias entende isso bem e se volta para Deus como sua última esperança de sobrevivência. Em 2 Reis, capítulo 19, lemos: E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. A Bíblia registra que o Deus de Israel não se cala à oração de Ezequias e responde, pela boca do profeta Isaías: Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste.
Deus respondeu a Senaqueribe com essas palavras. No dia seguinte, o exército de Senaqueribe foi destruído. Ele é forçado a retornar a Nínive, onde é assassinado no templo do deus pagão Nisroch. Por muitos anos, essa história bíblica foi considerada um conto de fadas na Bíblia. No entanto, em 1830, arqueólogos no Iraque encontraram o chamado prisma de ervas solares. Neste prisma hexagonal, a mesma expedição registrada na Bíblia pode ser lida na língua acadiana sobre a expedição Senaqueribe a Judá. Senaqueribe registra todas as cidades que ele conquistou e demoliu. Mas quando ele começa a descrever o cerco de Jerusalém, podemos ver uma mudança repentina de narrativa. Em vez de descrever como ele destruiu Jerusalém, como as outras cidades de Judá, lemos o próprio Ezequias como um pássaro enjaulado. Eu me calei em Jerusalém, sua cidade real. Claro, o líder orgulhoso não escreveu que todo o seu exército foi morto e ele foi forçado a retornar. Mas pelo menos ele não mentiu. Ele teve que retornar. Ele não conquistou Jerusalém no prisma do Senaqueribe. Não há explicação do porquê Jerusalém não foi conquistada. Mas a Bíblia diz que foi um anjo enviado por Deus. Esta é realmente uma história notável. Mais uma vez, a Bíblia prova ser uma fonte confiável e uma testemunha da soberania de Deus, mesmo sobre o povo mais poderoso do mundo, Senaqueribe, que pensava ser o rei do mundo, que humilhou muitas nações e suas divindades, agora enfrentava uma força que não pode ser ridicularizada apenas. Um anjo do Senhor destruiu seu magnífico exército. Em vez de buscar a verdade, Senaqueribe volta-se para seus falsos deuses e é assassinado por seus filhos, em um templo pagão. Não há Assíria hoje, mas Israel ainda é uma nação e um povo de Deus. E assim, chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que tenha gostado deste episódio. Eu sou o pastor Pedro Medina e pela sua atenção, o meu muito obrigado. O que é a Exousia School? Uma escola teológica e ministerial que já formou e capacitou ministros do Evangelho em diversos países do mundo. Mas é mais do que isso. A Exousia é única. É mais que um curso acadêmico tradicional. A Exousia vem transformando e impactando vidas com as revelações mais profundas da Palavra de Deus, com um conteúdo absolutamente exclusivo e um modelo de ensino diferenciado. Nossas aulas são carregadas com uma unção poderosa que tem ativado milhares de homens e mulheres de Deus no poder sobrenatural do Espírito Santo. Se você deseja conhecer os segredos mais profundos da Palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras com revelação, fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial, a Exousia é para você.